Milionário entra em sua própria cozinha e flagra um menino de rua roubando comida. Revoltado, ele corre atrás. Mas o que descobre segundos depois faz seu mundo parar. O que ele viu revela um segredo enterrado há 9 anos. Você não está preparado para o que vem a seguir. Antes, comenta de qual cidade você acompanha e deixa seu curtir para seguir assistindo. O cheiro da redução de vinho tinto ainda pairava no ar da cozinha principal quando o barulho seco de uma tampa metálica batendo no chão interrompeu a quietude do restaurante. Ricardo Alencar girou instintivamente o rosto na direção do som. Passava da meia-noite. O serviço havia encerrado havia quase 1 hora. Nenhum funcionário estava autorizado a permanecer ali. Outro ruído, dessa vez o rangido da porta do freezer. Subitamente em alerta, ele cruzou a cozinha com passos largos e silenciosos, olhos fixos no corredor estreito que dava para os fundos. Ali, sob a fraca luz da lâmpada que piscava, viu algo se mover. Não era rato, nem gato. Era gente. Uma sombra pequena, ágil, uma criança. Ricardo não hesitou. Avançou num rompante de raiva e incredulidade, empurrou a porta da cozinha com força e gritou: "Ei, para aí!" O garoto já estava correndo. Com uma sacola meio rasgada em mãos, o menino disparou pela porta de emergência, desaparecendo na viela escura dos fundos do restaurante. Ricardo correu atrás. Os sapatos de couro deslizaram brevemente no piso úmido, mas ele manteve o ritmo. A adrenalina o empurrava adiante. "Eu vi você!" ele gritava. "Larga essa sacola!" O garoto nem olhava para trás. Saltava por poças, cortava becos como quem já nasceu fugindo. As pernas finas e sujas deslizavam entre os obstáculos com uma familiaridade impressionante. Ricardo, aos 46 anos, sentiu o coração socar o peito, os pulmões queimando. Na terceira curva, o garoto tropeçou. A sacola caiu. Pães, bananas e 2 pedaços de carne embalada deslizaram para o chão. Ricardo o alcançou. "Você tá maluco?" Arfava, se aproximando. "Entrar no meu restaurante desse jeito?" O menino se arrastou de joelhos para juntar a comida. Tremia. Estava descalço. O jeans surrado, rasgado nos joelhos. Ao se virar, o rosto sujo e magro de olhos vivos o encarou, mas não com medo. Era um olhar raivoso, desconfiado, um olhar que não pedia desculpas, pedia distância. Foi aí que Ricardo viu, pendurado no pescoço do menino, um cordão gasto com um pingente simples de latão. Uma letra H. O mundo parou. Ricardo piscou, engoliu seco. Aquilo não era possível. "Onde você conseguiu esse pingente?" Sua voz saiu mais baixa, agora mais tensa do que furiosa. O menino hesitou. Instintivamente cobriu o objeto com a mão. "É da minha mãe", disse, com uma voz rouca, firme. Ricardo sentiu o estômago afundar. "Qual o nome dela?" "Helena", respondeu o menino, erguendo o queixo com desafio. Helena. O nome ecoou dentro dele como um trovão preso sob o peito. Helena, sua irmã, desaparecida havia 9 anos. A pessoa que ele jurou procurar e desistiu quando o mundo dos negócios falou mais alto. A mesma que desapareceu grávida, depois de anos em silêncio. "Como ela está?" Foi tudo o que conseguiu perguntar, como se o oxigênio tivesse se tornado rarefeito. O menino se levantou. "A gente não quer nada de você, entendeu? Vai embora. Vai voltar para o seu mundo. Aqui é o nosso." E saiu correndo de novo. Desta vez, sem sacola. Mas Ricardo não ficou parado. Dessa vez ele seguiu o menino, não por raiva, mas por algo que ele não sentia há anos. Pavor. O chão de terra batida ainda estava úmido da chuva da madrugada quando Ricardo voltou ao barraco, poucas horas depois de deixar o local. Desta vez, não correu. Caminhava devagar, os passos firmes, mas inseguros. A claridade do amanhecer mal iluminava a viela encardida, onde o cheiro de esgoto se misturava com fumaça de lixo queimado. Ninguém o abordou. Naquele lugar, quem andava sem pressa era ignorado. Quem andava com medo
virava alvo. Ao chegar à entrada, a mesma abertura no muro rachado da noite anterior, respirou fundo antes de cruzar a linha invisível que separava seu mundo daquele. As paredes improvisadas do barraco ainda pareciam mais frágeis à luz do dia. A lona azul, agora escorrida de orvalho, deixava frestas por onde a luz invadia o espaço com violência. Ricardo se aproximou com cautela. "Tiago?" chamou baixo. Um barulho de plástico se arrastando respondeu. Era o menino, sentando-se num colchão improvisado, coberto por um lençol fino. Estava de olhos abertos, olhando para a parede, imóvel. Nem se virou. Helena apareceu segundos depois, apoiada numa cadeira de rodas velha que mais parecia um amontoado de ferro. Sua aparência era ainda mais frágil sob a luz do dia. O rosto estava pálido, com manchas roxas discretas sob os olhos. Mas o olhar era o mesmo da noite anterior. Afiado, direto, sem margem para sentimentalismo. "Veio ver se era verdade?" perguntou. "Não, vim porque é verdade", respondeu Ricardo. Helena riu. Um som seco, doído. Tossiu logo depois, cobrindo a boca com um pano. Quando retirou, havia sangue. Ricardo se aproximou por instinto, mas ela levantou a mão. "Não se atreva." Ele parou. "Helena, o que está acontecendo com você?" "Eu morri faz tempo, Ricardo. Isso aqui é só o que sobrou." Tiago o olhava de soslaio, sem confiar, sem desviar. "Você tem um lugar para ficar melhor do que isso. Eu posso ajudar, eu quero ajudar." "Você quis ajudar 9 anos depois?" retrucou ela, o tom ainda firme apesar da voz fraca. "Eu procurei você por meses, e depois desistiu. Você seguiu com sua vida. Eu fui apagada." Ricardo sentiu o estômago revirar. Cada palavra da irmã parecia enfiar um anzol sob sua pele, puxando memórias que ele achava ter enterrado. "Eu não sabia que você estava grávida, mas sabia que eu sofria. Sabia o que nosso pai fazia e nunca disse uma palavra." A frase caiu como um raio entre eles. Tiago continuava em silêncio, como se absorvesse cada sílaba com o peso de um adulto. "Eu era jovem, você era cúmplice." Helena cravou, sem levantar a voz. "E eu fui embora para sobreviver." Ricardo olhou ao redor. O teto gotejava em alguns pontos. Um pequeno fogareiro improvisado descansava sobre um tijolo. Um balde com roupas molhadas estava encostado no canto, ao lado de uma sacola com potes reaproveitados de margarina. "E agora? Você pretende morrer aqui?" Ela o encarou. Por um segundo, os olhos perderam a dureza, mas só por um segundo. "Eu não tenho escolha." "Tem. Deixe eu levar vocês. Para um hospital, pelo menos." "Não. Helena, eu tô com tuberculose avançada. E não é só isso, tem algo pior, mas nunca terminei os exames. O que você vai fazer? Me entubar num hospital de vidro enquanto toca sua próxima franquia?" A raiva dele deu lugar à impotência. "Eu não sou mais aquele cara. Você nem sabe quem você é, sem seu paletó caro." Silêncio. Tiago se levantou devagar, pegou uma garrafa de água e deu à mãe. Ela bebeu pouco e fechou os olhos. Ricardo permaneceu ali, em pé, em silêncio. Naquele instante, pela primeira vez, ele não era o irmão ausente, nem o chefe renomado, era apenas um homem diante da irmã doente e do sobrinho que nem o reconhecia como família. As horas se arrastaram. Ricardo permaneceu no barraco, sentado em um pedaço de madeira encostado na parede, observando. Não fazia perguntas, não impunha soluções, apenas observava, algo que nunca tinha se permitido fazer. Pela primeira vez, entendia que o silêncio também dizia coisas. Tiago saiu por um tempo, levando uma mochila surrada nas costas. Ricardo quis saber para onde ia, mas não perguntou. Helena o encarou, como se dissesse, se ele voltar, é porque confia. E o menino voltou, cerca de 1 hora depois, com uma caixa de papelão cheia de frutas e pães passados. Ricardo olhou a cena. Helena pegou o que precisava, sorriu com os olhos para o filho. Ele retribuiu com um gesto simples,
mas cheio de intimidade. Puxou o cobertor sobre os ombros dela. Era uma coreografia, ensaio de uma vida que eles tinham construído juntos, longe de tudo e todos. Ele cuida de mim, disse Helena, notando o olhar do irmão. Desde que aprendeu a falar, me protege. Ricardo engoliu em seco. Isso é responsabilidade demais para ele. O mundo impõe responsabilidades. Não te pergunta se você está pronto. Ele entendeu isso antes de você. Havia mais verdade do que agressividade naquela frase. Helena estava cansada de brigar. Não havia espaço para raiva quando a morte já estava tão próxima. Você foi ao médico? Ela assentiu, devagar. 2 meses atrás. Disse que eu precisava de internação. Eu fugi. Não quero morrer numa cama fria, olhando para o teto branco. Quero morrer vendo ele. Ricardo se levantou. Isso não é justo com ele. Helena o encarou. Acha justo para mim? Justo para alguém? Ele não respondeu. Em vez disso, abaixou-se, tirou do bolso um pequeno bloco de notas e escreveu algo. Esse é o número do meu celular direto. Me liga se precisar de qualquer coisa. Eu não vou ligar. Então deixa comigo. Eu vou voltar amanhã, com comida de verdade e roupas. Ela riu, tossiu. Roupa não cura pulmão, mas esquenta. E eu posso trazer antibióticos, analgésicos, coisas básicas. Helena o observou por um instante. Eu deixo você ajudar, mas não me leva para o hospital e não toca nele sem minha permissão. Ricardo assentiu. Era pouco, mas era mais do que ele tinha no dia anterior. Quando saiu do barraco, o céu já começava a escurecer novamente. O sol desaparecia por trás dos prédios de concreto sujo, como se também estivesse envergonhado da cidade. No carro, ele não ligou o rádio. Não atendeu ao celular que vibrava no painel. Apenas dirigiu em silêncio. Por dentro algo se agitava. Não era apenas remorso, era medo. Medo de que tudo que restasse entre eles fosse isso. Dias contados, palavras afiadas e a chance eterna que chegou tarde demais. Ainda assim, ele voltaria. Porque naquele barraco, entre o silêncio de Helena e os olhos atentos de Tiago, havia algo que ele nunca encontrou em seus restaurantes premiados. Verdade. E ele sabia que se não agarrasse essa verdade agora, nunca mais teria coragem de encará-la. No terceiro dia, Ricardo voltou com uma sacola cheia de mantimentos frescos e alguns itens de higiene. Esperava que Helena ainda estivesse disposta a manter o mínimo de contato. Não sabia se seria recebido com palavras ou silêncio, mas não esperava o que de fato encontrou. Quando chegou ao barraco, Tiago estava do lado de fora, sentado numa pilha de pneus rasgados, descascando uma manga verde com uma faca sem ponta. O menino o viu, mas não disse nada. Só voltou os olhos para a fruta, como se o tempo não passasse ali, como se ele tivesse aprendido a esperar. Sua mãe está aí? Ricardo perguntou. Tiago fez um gesto vago com a cabeça, apontando para dentro. Ricardo entrou devagar, como quem ainda pisava em território alheio. Helena estava sentada, coberta por uma manta, os olhos vermelhos, mas a expressão alerta. Trouxe comida, frutas, leite, sabonetes. Vai anotar quanto foi? Ela perguntou sem ironia, sem rancor. Só a pergunta crua. Ricardo não respondeu. Pousou a sacola no canto e sentou-se no mesmo pedaço de madeira do dia anterior. Tirou o paletó. Respirou fundo. Preciso entender. Ela o olhou, séria. Agora? Sim. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, ajeitou-se como quem se prepara para reabrir uma ferida antiga. Tiago entrou nesse momento, mas não se aproximou. Ficou ao lado da porta, fingindo não ouvir, mas ouvia. Eu tinha 17, começou Helena, olhando para um ponto vago acima da cabeça de Ricardo. E já sabia que certas coisas não eram normais, que o clima dentro de casa era errado, mas ninguém dizia nada, e eu menos ainda, porque sempre que eu pensava em contar, olhava para você e via alguém que fingia não ver. Ricardo abaixou os olhos. Eu tinha medo.
murmurou. Eu também, ela disse, mas era um medo diferente. O seu era o medo de sujar a imagem da nossa família. O meu era o medo de dormir e acordar igual. Tiago mexeu os pés contra o chão. Olhava fixo para as mãos, mas não dizia nada. Quando eu finalmente decidi sair, estava enjoada todos os dias. Já sabia, mas não sabia o que fazer. Eu tentei ligar para você 2 vezes. Uma não atendeu. Na outra, disse que estava embarcando para Nova York e que me ligava depois. Nunca ligou. Ricardo fechou os olhos como se quisesse reescrever aquele momento com a força do pensamento. Eu me agarrei ao que tinha, continuou ela. Peguei um ônibus qualquer. Fui parar num centro de apoio, mas não consegui ficar. Não sabia seguir regras. Fugi. Dormi em escadarias, em abrigos improvisados. Peguei gripe com 7 meses de gravidez. Ela tossiu, e o barulho do catarro preso no peito trouxe de volta à realidade. Quando Tiago nasceu, ele era tão pequeno que achei que não ia aguentar. Mas ele resistiu. E eu fui aprendendo a resistir com ele. Ricardo esfregou o rosto com as mãos. Sentia como se estivesse sendo esmagado por dentro. Tudo que havia acreditado sobre sua ausência, a justificativa profissional, a rotina exaustiva, agora parecia uma desculpa mal formada, um álibi covarde. Você tem razão. Eu falhei. Eu te deixei sumir. Você me apagou, corrigiu ela, como quem remove um risco da parede. O silêncio se impôs. Do lado de fora, o som distante de um rádio velho tocava uma canção sertaneja sobre saudade. Dentro do barraco, o ar parecia mais denso. E agora quer consertar? Perguntou Helena. Não, não dá para consertar isso. Eu só quero estar aqui. Agora. Tarde demais, Ricardo. Tiago levantou-se. Andou até o fundo do barraco, como se aquilo fosse demais até para ele. Quando voltou, passou por Ricardo sem encará-lo. Minha mãe é forte porque ela nunca precisou de você. Ricardo sentiu o golpe. E por mais que doesse, sabia que o menino tinha razão. Mas eu preciso dela, ele disse. E de você também. Helena o olhou. E por um breve segundo, seus olhos suavizaram. Mas foi só um lampejo. Logo ela fechou a expressão novamente, como uma porta batendo no escuro. Só não nos transforme em mais uma causa. Não somos caridade. Somos sua dívida. Ricardo assentiu. Aquilo ele podia aceitar. Porque mesmo com as pontes queimadas, ainda havia caminho enquanto houvesse vida. E por mais frágeis que fossem os dias que restavam, ele estava disposto a caminhar por eles, com cada passo corroído de culpa e cada gesto como um pedido de perdão mudo. No 7º andar de um edifício envidraçado com vista panorâmica para a Avenida Faria Lima, Ricardo encarava a tela do computador como se estivesse tentando lembrar o que fazia ali. A imagem congelada de uma planilha piscava diante dele, números desalinhados entre fórmulas e células incompletas. Senhor Ricardo, o investidor francês está na linha 2, avisou Daniela, sua assistente da porta. Ele assentiu sem levantar os olhos. Não respondeu de imediato. Sentia-se desconectado da própria empresa, como se ela estivesse girando em torno de si, mas sem tocá-lo de verdade. Pegou o telefone, atendeu, falou por menos de 2 minutos. Palavras vagas. Um sim, 2 entendos, nenhuma promessa concreta. Quando desligou, seu olhar foi direto para a pequena sacola sobre a mesa lateral. Dentro havia um pacote de antibióticos e um xarope importado. Na outra sacola, roupas de inverno para Tiago. Coisas simples, práticas, mas que pareciam carregar mais peso do que todas as negociações daquela semana. 2 horas depois, ele estacionava discretamente a SUV preta 2 quadras antes do barraco. Evitava chamar atenção. Estava de jeans escuros e uma jaqueta simples. Nada de relógios de luxo, nada de perfume importado. Carregava apenas as 2 sacolas e um envelope com notas dobradas que jamais mencionaria. Tiago estava sentado no mesmo ponto dos pneus, agora remendando um chinelo com arame. Quando viu Ricardo, ergueu os olhos, mas não demonstrou reação.
Nem surpresa, nem simpatia. Trouxe umas coisas, disse Ricardo estendendo a sacola. O menino olhou de relance. Não precisa, respondeu. Eu sei, mas serve. Tiago hesitou. Pegou apenas uma das sacolas, abriu e examinou com cuidado. Tirou um moletom cinza de dentro, segurou contra o peito. Ficou em silêncio. Depois, dobrou e colocou de volta. Obrigado, disse, quase inaudível. Ricardo assentiu. Não sorriu. Não se aproximou. E sua mãe? Tá descansando? Tá melhor? Tá quieta? Houve uma pausa longa, desconfortável. Ricardo procurou algo a dizer que não soasse forçado. Falhar era quase certo, mas mesmo assim tentou. Esse moletom tem bolsos fundos. Cabe celular, caneta, o que quiser. Tiago apenas assentiu. Tem também um pacote de bolacha, chocolate. Tá no fundo da sacola. O menino olhou de novo, mas não pegou. Ricardo o observou por alguns segundos. Depois, tirou do bolso uma caixa pequena, embrulhada num papel azul escuro. Estendeu. Isso é para você. Só para você. Tiago o encarou. O que é? Abre quando quiser. O menino pegou o pacote com relutância, olhou para os lados como se temesse estar sendo observado. Depois, escondeu dentro da sacola, atrás das roupas. Vou entrar. Quer falar com ela? Ricardo balançou a cabeça. Não hoje. Só vim deixar isso. Tá, mas eu volto amanhã. Tiago não respondeu. Apenas voltou ao que fazia. Girar o arame entre os dedos com a concentração de quem costura o próprio mundo. À noite, de volta ao apartamento amplo demais, Ricardo se viu sentado à mesa de jantar sem apetite. Havia pedido um risoto de camarão com redução cítrica, prato do próprio cardápio, mas tudo o que queria era silêncio. E talvez uma chance de recomeçar sem parecer um impostor. Ligou a TV, mutou o volume, apenas assistiu. Sem ouvir, imagens de um noticiário local mostravam filas de espera em hospitais, pessoas dormindo em cadeiras, profissionais exaustos. Pensou em Helena. No barraco, ela provavelmente lutava contra a febre. Talvez Tiago estivesse molhando um pano para colocar em sua testa. Talvez nenhum dos remédios tivesse feito efeito ainda. Talvez... Pegou o celular. Digitou uma mensagem curta. Está tudo bem por aí? Ficou olhando para a tela. Depois, apagou. Guardou o aparelho. O relacionamento entre eles ainda era feito de pausas. E ele aprenderia a respeitar o tempo dessas pausas, mesmo quando elas machucassem. Na tarde seguinte, ao retornar, encontrou o moletom em Tiago. Não disse nada. Apenas notou que o garoto o vestia apertando os punhos dentro dos bolsos. Ricardo se sentou ao lado, no cimento. Abriu o presente? Tiago olhou de canto. Sim. E? É bonito. Guardou? Escondi. Por quê? Porque se você sumir de novo, eu não quero ver todo dia. Ricardo não respondeu. Aquilo não era uma recusa. Era só uma camada de proteção. E ele entendia isso mais do que gostaria. Naquele momento, entre o cheiro de lixo distante, o ruído de um rádio mal sintonizado e a presença frágil daquele menino de olhar maduro demais, Ricardo compreendeu que sua jornada não seria feita de declarações ou gestos grandiosos. Seria feita assim: um presente escondido, um moletom aceito e um espaço vazio deixado ao lado, esperando confiança nascer. A manhã se insinuava devagar pelas frestas da lona, quando Ricardo chegou mais uma vez ao barraco. O céu estava opaco, sem sol nem chuva, como se a cidade hesitasse em decidir entre o calor e o frio. Havia algo suspenso no ar, não exatamente um silêncio, mas uma expectativa muda. Dessa vez, foi Helena quem o chamou. Pode entrar, disse, a voz fraca mas firme, quando o ouviu se aproximar. Ricardo atravessou a abertura com o cuidado de sempre. Levava um pacote de bolinhos feitos na cozinha experimental de um dos seus chefes, mas não fez menção de oferecê-los de imediato. Helena estava sentada em posição ereta, o que por si só já parecia exigir esforço. Um cobertor sobre as pernas, a respiração lenta e o olhar mais calmo do que nos dias anteriores. Tiago estava ausente.
Saíra cedo para resolver umas coisas, disse, sem especificar. Quero conversar, disse Helena, sem floreios. Ricardo sentou-se no caixote de sempre, em frente a ela. Tudo bem? Ela estendeu um caderno pequeno com capa azul desbotada. Tá aqui. O quê? As regras. Ricardo franziu o senho, pegou o caderno. Abriu. A letra era fina, firme como a dela sempre fora, mesmo agora com as mãos trêmulas. No topo da primeira página, em letras grandes, estava escrito: Coisas que você não vai fazer com o meu filho. Ele leu em silêncio, página por página. Ao lado de cada item havia pequenas anotações, explicações, algumas duras, outras comoventes. Não vai levá-lo para morar em apartamento com elevador espelhado. Não vai inscrevê-lo em escola onde ele seja o único que conhece o gosto do pão dormido. Não vai ensinar que dinheiro resolve tudo, porque ele já entendeu que não resolve. Não vai forçá-lo a chamar ninguém de pai se ele não quiser. Não vai tirar dele o gosto por sentar na calçada, ouvir conversa de velho ou soltar pipa em fio de luz. Ricardo virou a última página com cuidado. Estava em silêncio. Tocava o papel como quem segura uma carta antiga. Isso é uma declaração de guerra? Isso é uma cerca, e cerca boa é aquela que evita conflito. Se você respeitar isso, a gente pode tentar construir alguma coisa. Ricardo respirou fundo. Havia naquela lista uma sensibilidade que ele não esperava. Não era sobre controle, era sobre medo. O medo de que, depois de tanta luta, seu filho fosse moldado ao mundo que um dia a ignorou. Eu prometo respeitar, disse. Cada item. Helena fechou os olhos, aliviada. Mas o momento de trégua durou pouco. Um acesso de tosse a tomou de surpresa. Começou leve, depois se intensificou. Ela tentou abafar com o antebraço, mas não conseguiu. Ricardo se levantou num impulso, mas ela ergueu a mão, sinalizando para que ele ficasse onde estava. É só um cansaço, disse depois que o corpo parou de tremer. Você precisa voltar ao médico. Eu preciso que você cumpra a sua parte. Ele assentiu, ainda inquieto. E o Tiago? Tá começando a aceitar sua presença, mas não pressiona. Ele precisa de tempo. Ricardo olhou ao redor. O barraco continuava sendo o mesmo, escuro, apertado, precário. Mas ali dentro havia uma história pulsando, uma narrativa de resistência. Eu pensei em algo. Não sei se posso prometer, mas... Helena o olhou com cautela. Eu quero levar o Tiago ao mar. Ela arqueou as sobrancelhas. Mar? Ele nunca viu? Claro que não. Então, é isso. Quero mostrar a ele que existe horizonte, que tem algo além das ruas, além das paredes rachadas. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu, um sorriso tímido, curto, mas verdadeiro. Pode tentar, mas não se surpreenda se ele rir da ideia. Tiago chegou ao anoitecer carregando 2 sacolas. Tinha areia no cabelo e nos sapatos. Disse que esteve ajudando um rapaz a descarregar blocos numa construção. Tinha ganhado pão e refrigerante. Ricardo ficou calado enquanto o menino ajeitava as sacolas no canto. Fiquei sabendo que nunca viu o mar, disse, casual. Tiago olhou de canto. E daí? Eu quero te levar. O menino riu. Um riso breve, meio debochado. Você quer me levar para a praia? Quero. Para quê? Para tirar foto comigo? Postar no seu Instagram de rico? Ricardo balançou a cabeça. Não, para você pisar na água. Só isso. Tiago ficou em silêncio. Depois, pegou a sacola que trazia e começou a retirar os itens com calma, como se a conversa tivesse acabado. Mas havia algo diferente em seus gestos. Não era desprezo. Era dúvida. E dúvida, Ricardo começava a entender. Já era um tipo de abertura. Ele não respondeu. Apenas pegou o caderno de anotações com as regras, dobrou com cuidado, colocou no bolso interno da jaqueta e se levantou. Antes de sair, olhou para Helena. Obrigado por confiar. Ainda que pouco, ela apenas assentiu. Estava cansada, mas ainda havia firmeza em seu olhar. E foi assim que, entre linhas escritas à mão, limites traçados com amor
e um riso debochado de menino, começou o primeiro acordo real entre eles. Um pacto silencioso onde ninguém ganhava tudo, mas todos tentavam perder menos. O sol ainda mal havia rompido o horizonte quando o telefone de Ricardo tocou. Era um número desconhecido, daqueles que por instinto ele costumava ignorar. Mas algo no fundo o fez atender. Senhor Ricardo Alencar? Sim. Quem fala? Aqui é da unidade de pronto atendimento da Vila Pauliceia. Sua irmã foi trazida até nós após desmaiar na rua. Está estável agora, mas precisa de acompanhamento. Ricardo não disse nada por 2 segundos. O tempo congelou. Eu estou indo. O hospital parecia ter sido projetado para lembrar aos pacientes o quanto a dor pode ser anônima. Paredes esbranquiçadas pelo tempo, cadeiras de plástico duro espalhadas de forma irregular, cheiro de álcool misturado com suor e comida de ambulante. Ricardo entrou vestindo um jeans simples e uma camisa de algodão, tentando parecer um cidadão comum. Mas mesmo assim, seu andar, seu olhar, sua presença o denunciavam. Os olhos de uma atendente se fixaram nele por alguns segundos a mais do que o necessário. Helena Alencar, disse. A moça consultou um monitor antigo. Fez um gesto com a cabeça indicando o corredor à esquerda. Quarta porta, tá na maca 3. Ricardo atravessou o corredor entre tosses, choros e gemidos abafados. Ao abrir a porta, encontrou Helena desacordada, um acesso intravenoso no braço, a respiração ruidosa. Uma enfermeira aplicava um medicamento com a mesma naturalidade de quem organiza prateleiras. Quanto tempo ela está assim? Chegou faz 1 hora. Desmaiou na calçada em frente a um sacolão. Foi trazida por um ambulante que a conhecia de vista. Ricardo assentiu, aproximou-se devagar, pegou a mão da irmã. Ela vai ficar bem? A enfermeira hesitou. Estamos fazendo o possível com o que temos. A frase ficou ecoando na mente dele. Com o que temos. Tiago chegou menos de 20 minutos depois, correndo, ofegante. Os olhos vermelhos, o peito arfando como se tivesse atravessado a cidade a pé. Entrou no quarto, viu a mãe e estacou. O que aconteceu? Perguntou a Ricardo sem rodeios. Ela desmaiou. Estava sozinha. Tiago se aproximou, segurou a outra mão da mãe, tocou o rosto dela com cuidado, como quem verifica se ainda está ali. E você? O que fez? Estou aqui agora. Tiago o encarou. Não disse nada, mas o olhar era acusador. 2 horas depois, Ricardo falava com um médico do plantão, um senhor de voz rouca e paciência escassa. Explicou a situação, falou da doença já diagnosticada, perguntou sobre opções. Nesse estágio, precisamos de exames completos, antibióticos específicos, acompanhamento. Aqui a gente estabiliza, mas não trata com profundidade. Se ela tiver onde ficar, melhor para todos. Ricardo assentiu. O médico não sabia com quem falava. E Ricardo, pela primeira vez, não quis dizer. Saiu dali direto para o estacionamento. Ligou para um dos diretores do Hospital São Luís, pediu vaga, descreveu a situação. Em menos de 15 minutos, estava resolvido. Preparem uma ambulância, disse. Vou bancar tudo, mas ela não pode saber. O transporte foi discreto, agendado para o final do plantão, com um enfermeiro particular. Quando Helena acordou no novo quarto, já com paredes claras, travesseiro macio e silêncio de verdade, demorou para entender onde estava. Isso não é o pronto-socorro. Tiago estava ao lado, olhando tudo. Foi ele, disse sem rodeios. Mandou-te tirar de lá. Pagou o hospital chique, sem perguntar nada. Helena tentou se levantar. A cabeça pesava. Ricardo? Ele entrou logo depois, segurando um envelope com os documentos. Você não pode fazer isso, disse Helena, a voz baixa, mas firme. Fiz, e faria de novo. Tiago se levantou. Você acha que tudo se resolve com dinheiro? Não, mas tem coisas que só o dinheiro pode resolver. E sua mãe precisa de conforto agora. E quando o dinheiro acabar? Retrucou Tiago. Vai embora de novo? Ricardo se calou. Helena puxou o cobertor até o pescoço.
Estava pálida, cansada, mas com aquele olhar claro de quem ainda tinha controle da própria dignidade. Não transforme esse gesto em dívida. Não é. É um acerto. Um que eu já devia há muito tempo. Tiago não parecia convencido. Cruzou os braços. Afastou-se da cama. Isso aqui não vai mudar a história. Não te faz herói. Eu não quero ser herói, Tiago. Só quero que sua mãe tenha paz. E eu quero que você tenha escolha. Que não precise crescer achando que a única forma de viver é se defendendo de tudo. Silêncio. Helena fechou os olhos. Tiago saiu do quarto. Ricardo permaneceu. Não havia vencido, mas também não tinha perdido. E às vezes, isso era o máximo que se podia esperar de um dia como aquele. No elevador, a caminho da saída, Ricardo se viu diante do próprio reflexo. As olheiras, a barba mal feita, a camisa amassada, tudo nele parecia deslocado. Mas pela primeira vez em anos, aquilo não o incomodava. Ele havia rompido mais do que uma barreira geográfica entre mundos. Havia invadido um território emocional onde não era bem-vindo e ficado mesmo assim. O relógio marcava 21 horas quando Ricardo entrou pela porta dos fundos do seu restaurante mais premiado. A cozinha já havia encerrado o expediente. Panelas limpas descansavam sobre os balcões de aço e o silêncio reinava entre as bancadas. Apenas o tic-tac do relógio e o zumbido do freezer quebravam a paz industrial. Tiago entrou atrás dele, hesitante. Trazia uma touca simples e olhava ao redor como se tivesse acabado de cruzar um portal. Aqui parece um hospital, mas de comida. Ricardo sorriu. Quase isso. Aqui se cozinha com método, com rigor. Mas o coração continua sendo o ingrediente principal. Tiago arqueou uma sobrancelha. Você ensaia essas frases? Mais do que devia. Ricardo pegou um avental e jogou um para o menino. Tiago hesitou. Pegou. O que vamos fazer? Algo simples, mas preciso do seu toque. Ricardo colocou sobre a bancada ingredientes frescos. Tomates italianos, folhas de manjericão, queijo Minas curado, pão artesanal. Já fez brusqueta? Sei mal falar isso. Então vamos aprender fazendo. Tiago lavou as mãos com cuidado. Ricardo observava. O menino não tinha pressa. Lavava entre os dedos, os pulsos, como quem entende que toque e higiene andam juntos. Ricardo cortou o pão, mostrou o ângulo certo. Depois, entregou a faca ao garoto. Sua vez. Tiago segurou firme. Cortou as fatias com precisão instintiva. Já fez isso antes. Corto fruta no barraco todo dia, cebola quando dá. Você presta atenção nos detalhes. Minha mãe diz que comida mal feita é como promessa quebrada. Ricardo parou por um segundo. A frase ficou pairando no ar. Ela tem razão. O cheiro de alho frito começou a invadir o ambiente. Tiago mexia a frigideira com destreza. Quando foi montar as bruschetas, espalhou os ingredientes com equilíbrio, sem exagero, como se tivesse feito aquilo desde sempre. Ricardo provou a primeira. Você tem mão boa. Tiago disfarçou o orgulho com um encolher de ombros. É só pão com tomate. Sim, mas o jeito de montar, o tempo de forno, tudo diz quem você é. Tiago olhou para o forno, depois para o balcão. Posso fazer outra, mas com o meu jeito? Ricardo assentiu. Dessa vez, o menino pegou o queijo, ralou na hora, misturou com alho cru e um fio de mel que encontrou na prateleira. Colocou menos tomate, mais folha. Essa é como minha mãe faz, só que quando a gente tem um pouco de tudo. Ricardo provou. A mistura era inesperada, mas harmoniosa. Você entende sabor, tem sensibilidade. Tiago sorriu pela primeira vez. Um sorriso real, sem máscara. Foi quando ouviram um barulho. Passos apressados. Helena estava parada na porta da cozinha. Vestia um agasalho leve e chinelos. Estava ofegante, o rosto pálido, os olhos em fúria. O que é isso? Tiago recuou instintivamente. Mãe! Ela entrou com dificuldade, mas firme. Você trouxe meu filho para esse mundo sem me avisar? Ricardo tentou se explicar.
Eu só queria mostrar. Ele tem talento, tem 9 anos de rua, tem resistência, tem força, mas não é seu projeto de reabilitação, Ricardo. Não é isso. É exatamente isso. Você quer que ele vire parte do seu mundo, use sua roupa, fale sua língua, e quando cansar, vai devolver, como fez comigo. Tiago permaneceu imóvel. O que antes era brilho no olhar, virou umidade contida. Eu não quis ultrapassar, mas ultrapassou. Ricardo deu um passo atrás. Eu só queria... Helena não ouviu. Deu 2 passos e então vacilou. A mão escorregou do balcão. O corpo tombou. Tiago gritou. Mãe! Ricardo correu e segurou antes que ela atingisse o chão. Helena, me escuta. Ela abriu os olhos por um segundo. Foi só rápido e apagou. Tiago estava de joelhos, as mãos trêmulas. Ela estava bem hoje de manhã. Ricardo a deitou com cuidado no chão frio da cozinha. Já pegava o celular no bolso. As mãos tremiam. Vamos levá-la para o hospital, agora. O som da sirene, minutos depois, foi o único ruído na madrugada. Dentro da ambulância, Tiago segurava a mão da mãe. Ricardo o observava do outro lado, calado. O contraste entre os 2 mundos nunca foi tão gritante quanto naquele momento. O menino que cozinhava com sensibilidade no restaurante de luxo, agora chorava baixinho no banco duro da emergência. E Ricardo sabia que dessa vez ele podia ter ido longe demais. O quarto era claro, arejado, silencioso. Uma televisão pendurada na parede exibia um programa qualquer com o som desligado. O soro gotejava lentamente, conectado ao braço de Helena. Ela respirava com esforço, os olhos semicerrados, acompanhando o movimento das folhas de uma árvore do lado de fora da janela. Ricardo estava sentado a poucos metros da cama, sem blazer, sem celular nas mãos, sem palavras prontas. Apenas observava. Do outro lado, Tiago dormia encolhido em uma poltrona. O corpo cansado, a expressão ainda em guarda, mesmo em repouso. O médico entrou com passos cuidadosos. Baixou a máscara e se aproximou de Ricardo. Senhor Alencar, podemos conversar? Ricardo levantou-se e o seguiu para fora do quarto. No corredor, com os papéis em mãos, o médico falava com cautela. A infecção avançou mais rápido do que o esperado. Os exames mostram comprometimento pulmonar irreversível. Estamos tratando com os melhores recursos paliativos, mas não há possibilidade real de reversão. Ricardo ouviu tudo em silêncio. Ela tem quanto tempo? Talvez semanas. Com sorte. Ela sabe? Intui. Mas talvez seja melhor que ouça de alguém próximo. Ricardo assentiu. Obrigado. O médico o olhou por um instante. Ela é forte, mas não precisa ser sozinha até o fim. Ricardo voltou para o quarto com os ombros pesados. Helena o olhou e percebeu tudo no silêncio dele. Havia algo na respiração dele que denunciava, no modo como segurava as palavras na garganta. Já não precisa dizer nada, sussurrou ela. Eu vi nos seus olhos. Tiago ainda dormia, o rosto colado no braço da poltrona. Ela fez um gesto com a cabeça indicando o menino. Ele ainda não sabe, né? Não, respondeu Ricardo, e vai continuar sem saber, pelo menos até onde eu aguentar. Ricardo se aproximou, sentou-se ao lado dela. Helena tirou debaixo do travesseiro um envelope branco lacrado com fita adesiva. Isso é para você, mas só depois que eu for. Promete? Prometo. Ela colocou o envelope na mão dele e fechou os dedos dele sobre o papel. Não é uma cobrança, é uma explicação. E uma despedida. Ele olhou para o envelope por um instante e depois para ela. Não sei se vou saber o que fazer quando você não estiver aqui. Vai, porque agora você não tem escolha. Tiago vai precisar de alguém que aguente os silêncios dele, os muros, as fugas, e você vai precisar aprender a perder sem tentar comprar de volta. Ricardo assentiu, os olhos marejando. Helena respirou fundo, depois olhou para o teto, como se organizasse os próprios pensamentos. Quero te pedir uma coisa.
Qualquer coisa. Leva ele para o mar. Ricardo franziu o senho. Como? O mar, a praia. Ele nunca viu. Nunca sentiu a água nos pés, o cheiro do sal. Nunca soube que existe um horizonte maior do que esse bairro, essa cidade, esse hospital. Ele precisa ver que o mundo é maior do que a dor dele. A frase ficou suspensa entre eles. Ele vai resistir. Vai achar que a promessa vazia. Mas leva, nem que seja um dia só. Mesmo que seja só por mim. Ricardo pegou a mão dela, apertou levemente. Eu prometo. Ela sorriu, com os lábios quase imóveis. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um horizonte. Só isso. Quando Tiago acordou, encontrou os dois em silêncio. Helena de olhos fechados, descansando, e Ricardo com o rosto virado para a janela. Tá melhor? Um pouco, respondeu ela sem abrir os olhos. Tiago se aproximou da cama, pegou a mão da mãe. O moço falou comigo no corredor. Disse que amanhã pode levar você para tomar sol no terraço. Quero sim, ver o céu inteiro antes que ele suma. Tiago olhou para Ricardo, depois para a mãe. Posso ir junto? Claro, você é meu sol. Ela sorriu para o filho, mas Ricardo sabia. Aquele era o tipo de sol que se despedia em silêncio. E ele agora carregava a responsabilidade de manter a luz acesa, mesmo quando o dia acabasse. Chovia com persistência naquela madrugada. Não uma tempestade violenta, mas uma chuva fina, insistente, como se o céu chorasse sem pressa. O vento soprava pelas janelas do quarto hospitalar, fazendo as cortinas dançarem em silêncio. Helena estava quieta havia horas. Não dormia, não acordava, pairava. Sua respiração era rasa, como um sussurro no escuro. Tiago estava ao lado da cama, de mãos dadas com a mãe, o queixo encostado no braço dela. Os olhos abertos, firmes, sem lágrimas. Ricardo permanecia próximo, de pé, os braços cruzados, a cabeça baixa. Sentia a noite pesar nos ombros, como se o tempo tivesse ficado espesso. Às 3 da manhã, a máquina ao lado da cama emitiu um som diferente, breve, seco. Depois, silêncio. A enfermeira entrou, caminhou rapidamente até os equipamentos, fez as verificações com olhos treinados. Respirou fundo e então olhou para eles. Ricardo entendeu antes que ela falasse. Tiago também. Nenhum dos dois se moveu. Querem um minuto a sós? Ricardo assentiu. A enfermeira saiu. Tiago permaneceu parado. Não soltou a mão da mãe. Não chorou. Não disse nada. Ricardo se aproximou, tocou o ombro do menino com cuidado. Tiago não reagiu. Ela não queria que você ficasse sozinho, disse Ricardo em voz baixa. Tiago soltou a mão da mãe, levantou-se devagar. Olhou o rosto dela com a serenidade de quem já sabia, de quem já vinha se despedindo aos poucos. Em silêncio, encostou a cabeça no peito dela uma última vez. Ficou ali por um instante longo e imóvel. Depois se afastou. Caminhou até a porta. Não esperou Ricardo. Apenas saiu. O sol da manhã seguinte atravessava as janelas do necrotério com frieza. Ricardo cuidava de tudo. Documentos, atestados, liberação. Pediu discrição. Pagou os custos do hospital. Providenciou a transferência do corpo para uma capela simples. Não queria homenagens públicas, nem palavras vazias, mas quando chegou ao cemitério designado pela burocracia, um campo de terra batida, com lápides de cimento cru e cruzes enferrujadas, sentiu o peito apertar. Isso é um cemitério público, disse ao funcionário da administração. Sim, senhor. Cadastro indica ausência de convênio. Então, sepultamento padrão. Quadra dos não identificados ou indigentes. Não identificados. Cadastro municipal, senhor. Sem residência fixa, sem declaração formal de parentesco. Isso é o protocolo. Ricardo sentiu a raiva subir em ondas quentes. Não, ela tem nome, tem história, tem família. Entendo, senhor, mas já foi encaminhado. Se desejar algo diferente, precisa protocolar, assinar, pagar a guia, aguardar 48 horas úteis. Ricardo virou-se.
Enfiou a mão no bolso, pegou o celular, ligou para o advogado. Quero esse protocolo quebrado agora. Que paguem o que for preciso. Ela não vai ser enterrada como indigente. Tiago estava ao lado, calado. Observava tudo com olhos vazios. Não perguntava, não reagia. Era como se uma parte dele tivesse se recolhido para um lugar onde palavras não entravam. Na cerimônia silenciosa, apenas 3 cadeiras de plástico. Um padre com batina puída leu um texto curto, com voz cansada. Ricardo permaneceu de pé o tempo todo. Tiago não se sentou. O caixão simples foi baixado na cova aberta, e o som da terra caindo sobre a madeira parecia ecoar por dentro do peito deles. Quando tudo terminou, Ricardo se aproximou de Tiago. Ela não queria nada grande, mas isso não significa que merecia menos. Tiago assentiu com um movimento quase imperceptível. Olhava fixamente para o montículo de terra fresca. A chuva fina havia cessado. O chão ainda cheirava a barro. Ricardo colocou a mão no ombro do menino. Eu tô aqui. Tiago permaneceu imóvel. Mais tarde, no carro, Ricardo quebrou o silêncio. Se quiser ficar calado, tudo bem, mas se quiser falar qualquer coisa... Tiago olhou pela janela. O olhar perdido em alguma coisa muito distante da paisagem. Ela avisou. O quê? Que ia embora devagar. Ricardo respirou fundo. Ela deixou algo para você, mas só quando estiver pronto. Tiago não respondeu. O carro seguiu pelas avenidas da cidade, que pareciam ainda mais cinzentas naquele dia. E dentro daquele silêncio espesso, Ricardo entendeu que o luto do menino não viria em lágrimas ou desabafos. Vinha assim, em silêncio absoluto, como alguém que já perdeu antes e aprendeu a perder sem fazer barulho. 3 dias após o enterro, a casa de Ricardo estava silenciosa demais. Tiago permanecia quase sempre no quarto de hóspedes, portas fechadas, cortinas cerradas. Saía apenas para ir ao banheiro ou buscar um copo d'água. Não comia direito, não falava, não olhava nos olhos. Ricardo, respeitando o luto, evitava forçar qualquer contato. Mas o clima entre eles não era só de silêncio, era de suspensão, como se o mundo estivesse esperando algo desabar. Na tarde daquela terça-feira, a campainha tocou. Ricardo atendeu pessoalmente, já habituado a evitar o porteiro quando possível. Era uma mulher de meia idade, bem vestida, sorriso profissional. Carregava uma prancheta. Senhor Ricardo Alencar? Sim, sou Lúcia Maia, assistente social da Vara da Infância e Juventude. Podemos conversar? Ricardo a fez entrar. Ofereceu água, recusada com gentileza. Recebemos uma notificação sobre a situação do menor Tiago Silva Alencar. Viemos apurar as condições de guarda. Ricardo franziu a testa. Notificação? De quem? Não posso revelar a fonte, mas o processo foi aberto automaticamente após o falecimento da genitora e pela ausência de registro legal de guarda por parte do senhor. Eu sou tio dele. Entendo, mas formalmente ele está em situação de risco institucional, sem tutela registrada, sem adoção ou guarda deferida. Estamos diante de um menor que, tecnicamente, está sob responsabilidade do Estado. Ricardo sentiu o sangue esquentar. Ele tem casa, tem onde dormir, estuda, tem o que comer. Está sob meus cuidados. Lúcia anotava tudo com calma. Por ora, o menor está aqui, sim, mas isso não garante permanência legal. Precisamos iniciar um processo de regularização. E até lá, é possível que o juiz determine acolhimento provisório em abrigo. Em abrigo? Até que a situação se defina. Ricardo se levantou. Isso é um absurdo. O garoto acabou de perder a mãe. Ele tem um lar. Senhor Ricardo, compreendo sua indignação, mas a lei é clara. Nenhuma boa intenção substitui o que está no papel. Quando a assistente foi embora, Ricardo entrou no quarto de Tiago. O menino estava sentado na cama, encostado na parede, com o mesmo moletom velho de sempre. Precisamos conversar, disse Ricardo. Tiago não respondeu. Vieram aqui hoje, uma assistente social.
Disseram que talvez você tenha que ir para um abrigo até regularizarem sua situação. Tiago ergueu os olhos. Pela primeira vez em dias, algo brilhou neles. Mas não era medo, era incredulidade. Abrigo é só uma possibilidade. Estou resolvendo. Você prometeu. Eu não prometi que o mundo não ia interferir. Prometi que eu não deixaria você sozinho. E não vou. Vai comprar outro advogado? Outro juiz? Ricardo engoliu seco. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Tiago se levantou. É sempre isso com você. Tudo ao meu alcance significa abrir a carteira. Mas nem tudo se resolve com dinheiro, Ricardo. A minha mãe me ensinou isso. Eu não quero te perder, Tiago. Então para de tentar resolver tudo com assinatura, com planilha. Para de me tratar como projeto. Ricardo sentiu como se levasse um soco no peito. Não é isso. É exatamente isso. Desde que minha mãe morreu, você tenta fazer o mundo voltar para o seu eixo, mas eu não faço parte do seu eixo. Eu nunca fiz. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com um silêncio mais pesado do que o normal. O quarto de Tiago estava vazio, a cama desfeita, o armário entreaberto. Faltavam algumas roupas. Em cima da cômoda, um papel com 3 palavras. Não me procure. Ricardo parou por um instante. Depois, pegou o celular. Ligou para a escola, para os amigos do restaurante, para vizinhos. Nada. O medo, que vinha se acumulando em camadas desde o primeiro dia que reencontrou Helena, agora se instalava por inteiro. Tiago havia desaparecido. E desta vez, não era o estado ou o passado que o arrancava. Era ele mesmo que decidia partir. O primeiro lugar que Ricardo procurou foi a escola. Tiago não havia aparecido, os colegas não tinham notícias. A coordenadora se mostrou solícita, mas sugeriu que ele acionasse a polícia. Ricardo agradeceu, mas recusou. Não queria colocar o menino em uma ficha. Não queria transformar um gesto de dor em um caso de desaparecimento formal. Depois foi ao barraco, o antigo, o agora abandonado. Lona rasgada, chão de terra, sinais de invasores recentes. Nenhum vestígio de Tiago. Voltou a andar pelas ruas do bairro. Subiu ladeiras, passou por pontos de ônibus, olhou sob marquises, parava meninos na rua, mostrava uma foto, perguntava: viu esse garoto? Tem uns 12, usa moletom cinza. Nada. Ninguém viu. Ou não quis ver. Em certo ponto da tarde, parou em frente a um posto policial. Ficou com a mão no bolso, pronto para entrar. Mas não entrou. Sabia o que significaria abrir um boletim de ocorrência. Intervenção do Estado. E talvez, mais uma vez, perder Tiago para um sistema cego. Ele precisava achá-lo como homem, como tio, como alguém que errou antes, mas se recusava a errar de novo. No terceiro dia, exausto, mal dormido, Ricardo se viu parado na esquina de um velho terminal de ônibus, o mesmo onde anos atrás espalhou cartazes com o rosto da irmã. Uma foto antiga, com os olhos de Helena sorrindo para um mundo que não sorria de volta. Foi ali que o primeiro flash veio. Ela sentada num banco, grávida, escondida por um capuz, comendo um pão duro dado por uma senhora da igreja. Ele a viu de longe, uma vez, antes de saber que era ela, e passou direto. Agora, em outra esquina, procurava pelo filho dela. As memórias batiam como ondas. O cheiro da rua, o calor abafado, o barulho dos ônibus, tudo o levava de volta a um tempo que tentou esquecer. Um tempo onde ele escolheu seguir em frente e deixou alguém para trás. Mas não agora. Não com Tiago. No fim da tarde, sentou-se na escadaria de uma praça. As pernas doíam, o estômago vazio. Pegou o celular, hesitou em ligar para o advogado. Desistiu. Ligou para o restaurante. Cancela as reuniões da semana. Fala que tive um imprevisto. Algum problema, Sr. Ricardo? Todos. Desligou. Ficou ali mais uma hora. Depois levantou e começou a andar de novo, sem rumo. Até que seus pés o levaram a um lugar que há muito não visitava. A igreja São Geraldo, no centro antigo da cidade. Era começo de noite.
As luzes de fora refletiam sobre os vitrais coloridos. As portas estavam abertas, como sempre. O cheiro de vela misturava-se com o perfume discreto de madeira antiga. Dentro, algumas pessoas rezavam em silêncio. Mas não foi lá dentro que Ricardo o viu. Foi nas escadarias. Tiago estava deitado, encolhido, coberto por um pedaço de cobertor puído. A cabeça encostada na coluna lateral, os joelhos dobrados, o corpo ainda infantil tentando se proteger do mundo. Ricardo parou. Ficou olhando por segundos que pareceram horas. Aproximou-se devagar. Tiago. O menino abriu os olhos, mas não se mexeu. Achei que nunca ia vir, disse com voz rouca. Eu procurei por toda a cidade. Tiago o encarou, sem suavidade. Você sempre procura quando é tarde. Ricardo engoliu em seco. Eu não vou desistir de você. O menino se sentou devagar. Você só aparece quando alguém está quase indo embora. A frase caiu entre os dois como um martelo. Com a minha mãe foi assim. Comigo também. Ricardo se abaixou, ficou na altura dele. Não dessa vez. Eu não vou deixar você sozinho. Tiago olhou para os degraus, depois para o céu. Você não entende. Aqui eu sei quem eu sou. No seu mundo, eu sou um erro esperando ser corrigido. Você não é um erro. É o que me resta de verdade. Silêncio. Pode voltar comigo? Tiago hesitou. Olhou ao redor. A cidade seguia viva, indiferente. O mundo rodava. Depois pegou a mochila do lado, levantou-se e disse: só se a gente for a pé. Ricardo sorriu sem exagero. Vamos. E juntos, em silêncio, começaram a caminhar pela calçada molhada, em direção a algo que ainda não sabiam como nomear, mas sabiam que precisavam alcançar. A chuva fina dava lugar a uma brisa fria quando Ricardo e Tiago chegaram ao apartamento. Entraram em silêncio. O menino foi direto para o quarto, deixando a mochila num canto, o casaco ainda molhado pingando pelo chão. Ricardo permaneceu parado na sala, os olhos fixos em um ponto indefinido da parede. A noite parecia grande demais. A casa, silenciosa demais. Tudo pedia por um gesto. E ele sabia qual era. Foi até o armário do escritório. Abriu a gaveta onde guardara o envelope deixado por Helena. Estava ali do mesmo jeito. Branco, com o nome dele escrito em azul, em letras firmes, familiares. Sentou-se, respirou fundo, rasgou com cuidado a lateral do envelope e retirou a folha dobrada em 3 partes. Reconheceu o cheiro do papel. Um leve toque de lavanda, talvez do travesseiro onde ela o escondeu. Começou a ler. Ricardo, se você está lendo isso, é porque já não estou mais aí. E se ainda tem alguma coisa de humano dentro de você, e eu sei que tem, você está sentindo dor. Não a dor da perda, mas a da consciência. A dor de quem demorou para chegar. Mas tudo bem, essa dor é a única que vale a pena sentir. As mãos de Ricardo tremiam ligeiramente. Você não teve culpa de tudo, mas teve culpa do silêncio. Eu gritava com os olhos e você desviava o olhar. Você sabia que nosso pai não era o que parecia ser. Sabia que ele atravessava limites. E, mesmo assim, você escolheu não ver. Ele me fazia sentir invisível. Mas quando você fingiu que não sabia, foi pior. Porque de você eu esperava socorro. E ele nunca veio. Ricardo apertou os olhos. Uma pontada aguda atravessou o peito. Quando eu fugi, estava grávida e sozinha. Mas não com medo. Eu achava que, pelo menos uma vez, poderia construir algo meu, com dignidade, ainda que fosse no meio do barro. E Tiago foi meu mundo, meu pequeno mundo. Ele nunca teve luxo, mas teve valor, teve amor, teve verdade. As palavras vinham como ondas, calmas, mas implacáveis. Agora que estou partindo, quero pedir algo. Não para mim, mas para ele. Não o vista com grife. Não o coloque em colégios onde vai ser olhado de cima. Não tente apagá-lo para caber na sua vitrine. Ensine-o a crescer com dignidade, não com aparência. Mostre a ele que o mundo pode ser duro, mas que ainda há beleza. Não em grandes gestos, mas em pequenos respeitos. Não tente moldá-lo, apenas fique.
Ricardo parou, respirou fundo. O nó na garganta era sólido, do tamanho dos anos perdidos. Voltou à carta. E por fim, perdoo você, porque mesmo falhando você voltou. E isso, num mundo que só abandona, já é mais do que muitos fazem. A última linha era simples. Seja presença. Mesmo quando tudo doer. Ricardo deixou a carta sobre a mesa e recostou-se na cadeira. Chorou, sem som, sem pressa, como se cada lágrima lavasse um pedaço endurecido da alma. Na manhã seguinte, acordou com um novo peso, não o da tristeza, mas da responsabilidade. Ligou para o advogado. Quero iniciar imediatamente o processo de guarda de Tiago, provisória e depois definitiva. Certo, mas isso exige comprovação de estabilidade, laços afetivos, preparo. Então comece agora. O que eu tiver que fazer, eu faço. Desligou. Depois, foi até o escritório de um dos seus sócios. Pediu para abrir mão de participação em 2 das 5 casas do grupo gastronômico. Vai vender? Vou me reestruturar. Tenho prioridades novas. Você vai sair justo agora, no auge. Não estou saindo, estou redirecionando. Nas semanas seguintes, Ricardo reformulou agendas, simplificou rotinas, reduziu aparições públicas, passou a cozinhar mais em casa. E começou aos poucos a ocupar o espaço que antes só existia no papel. O de alguém que escolheu estar, não por obrigação, mas por reparação. Tiago ainda estava em silêncio a maior parte do tempo, mas observava, percebia, e mesmo sem dizer, já notava que aquele homem diante dele não era mais só o tio ausente. Era alguém tentando, enfim, ser raiz. A chuva caía leve, fina, como se o céu apenas quisesse manter a cidade úmida o bastante para não esquecer a dor dos dias anteriores. Ricardo olhava pela janela do novo restaurante, ou daquilo que ele agora chamava de restaurante. Era pequeno, com tijolos à mostra e piso de cimento, mas cada detalhe parecia carregar um significado. O nome na fachada, pintado à mão numa madeira reciclada, dizia tudo. Cozinha Helena, comida, afeto e respeito. O lugar, instalado num antigo armazém de bairro popular, não tinha sofisticação nem garçons de gravata. Em vez disso, era um espaço onde o cheiro de alho dourando na panela recebia cada cliente com dignidade. As mesas eram de madeira reaproveitada, os bancos irregulares e não havia cardápios impressos. O preço era simbólico, R$ 5 para quem podia, gratuito para quem ajudasse de alguma forma. Era uma troca, uma partilha. Tiago, no começo, apenas observava. Chegava cedo, de moletom e tênis gastos, com a postura ainda retraída. Ficava de canto, apoiado no batente da porta da cozinha, vendo Ricardo se mover entre os fogões, mexendo panelas com uma leveza que surpreendia. No terceiro dia, entrou sem falar nada e começou a picar cebola. Ricardo não comentou, apenas entregou uma faca mais afiada. Era o tipo de gesto que não precisava ser traduzido. Na nova casa, tudo era mais modesto. Ricardo havia trocado a cobertura no centro por um sobrado térreo de 2 quartos, nos fundos de uma rua sem asfalto. O portão era baixo, a pintura descascada, e o barulho dos vizinhos era constante. Tiago ganhara um quarto só para ele. Cama de solteiro, uma manta azul clara, um criado mudo com uma luminária e um porta-retratos vazio. Era simples, mas era seu. Certa noite, Ricardo perguntou, quer decorar do seu jeito? Tiago deu de ombros, mas respondeu depois de alguns segundos. Tô pensando. Era o suficiente. Aos poucos, ele já dobrava o lençol pela manhã e arrumava os tênis no mesmo canto. No restaurante, começaram a surgir iniciativas. Ricardo sugeriu um cardápio mais variado, mas Tiago foi quem teve a primeira ideia realmente nova. E se a gente fizer uma noite da sopa e convidar quem vive na rua? Ricardo ergueu as sobrancelhas. Não esperava aquilo. Sorriu. Ótimo. Sexta-feira. Pode ser. Eu faço o caldo base.
Naquela sexta, a fila foi longa. Alguns ajudavam a servir, outros apenas recebiam. Um senhor em situação de rua chorou ao provar a sopa e disse que há anos não comia algo com gosto de lar. Tiago ouviu aquilo em silêncio, mas seu olhar brilhou. Pela primeira vez desde a morte da mãe, havia algo em seus olhos que não era desconfiança. No fim da noite, sentados no meio-fio em frente ao restaurante, Ricardo e Tiago dividiram uma garrafa de refrigerante e alguns pães que haviam sobrado. "Você está diferente", comentou Ricardo. Tiago mordeu o pão e respondeu sem olhar. "E você, mais suado?" "Isso é sinal de quem trabalha." O menino soltou uma risada curta, quase imperceptível, mas foi riso, e isso dizia muito. Na segunda-feira, ao voltarem para casa após uma manhã intensa na cozinha, encontraram um envelope branco sobre o balcão da cozinha. Ricardo o reconheceu de imediato. Papel timbrado, selo da justiça. Abriu com calma. Leu cada linha com cuidado. Era o comunicado oficial da Vara da Infância e Juventude. A audiência de guarda provisória estava marcada para dali a 10 dias. Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes. Guardou o papel no bolso, respirou fundo e olhou para o quintal. Tiago estava lá, tentando arrumar uma bicicleta que encontraram numa caçamba. A cena era simples, cotidiana, mas para Ricardo carregava tudo o que havia de mais importante. Um menino inteiro, ali presente, vivendo com ele não por obrigação, mas porque estava começando, enfim, a confiar. Ele não disse nada naquela hora, nem precisou. O som dos passarinhos, a brisa leve do fim de tarde, o rangido da corrente da bicicleta sendo forçada, tudo indicava que finalmente estavam construindo algo verdadeiro, algo que valeria a pena lutar para manter. E agora, a justiça viria bater à porta para decidir se aquilo bastava. O Fórum da Vara da Infância e Juventude ficava em um prédio antigo, de corredores austeros e cheiro de papel guardado demais. A data da audiência chegou rápido, talvez rápido demais para Ricardo, que nos últimos dias passou mais tempo pensando em Tiago do que se preparando com seu advogado. A sala de audiências era simples, uma mesa central para o juiz, 2 laterais para defesa e promotoria e algumas cadeiras enfileiradas ao fundo. Ricardo vestia uma camisa social clara, sem gravata, as mangas dobradas nos antebraços. Ao seu lado, Tiago usava o mesmo moletom cinza, limpo, mas com um furo discreto na manga direita. Ele não parecia nervoso, mas seus olhos estavam atentos a tudo. Do outro lado da sala, a promotora, uma mulher de meia-idade, voz firme, óculos pendurados na ponta do nariz, organizava seus documentos com uma lentidão meticulosa. O juiz entrou. Era um homem magro, cabelos grisalhos e expressão cansada. Cumprimentou todos com um aceno e pediu objetividade. "Senhor Ricardo Alencar", começou ele, "o senhor está pleiteando a guarda provisória de Tiago Silva Alencar. Conforme consta, o menor é filho de sua irmã falecida e atualmente está sob seus cuidados informais. O senhor confirma?" "Confirmo, meritíssimo. Seu advogado nos enviou documentos de residência, renda, relatórios escolares e o projeto social da cozinha onde o menor ajuda. No entanto, há pontos a serem considerados. A promotoria, por favor." A promotora se levantou, ajustou os óculos. "Meritíssimo, estamos diante de um caso delicado. O requerente é, de fato, parente de sangue da criança. No entanto, por 9 anos, esteve ausente. Quando Helena Alencar fugiu de casa, grávida, o senhor Ricardo não a procurou ativamente após os primeiros meses. Deixou a irmã à própria sorte, assim como o sobrinho, que viveu anos em situação de vulnerabilidade." Ela pausou, olhou para Ricardo. "Agora, com a morte da mãe, ele aparece e quer assumir a guarda. Mas a pergunta que este tribunal precisa responder é: por quê? Por culpa? Por redenção? E se essa motivação enfraquecer com o tempo?" Ricardo respirou fundo. Seu advogado pediu a palavra. "Excelência,
Se me permite, meu cliente não veio aqui justificar o passado, mas oferecer ao menino um futuro digno. Sim, houve ausência, mas houve também transformação. O projeto social, a mudança de residência, a convivência com o menor, tudo aponta para um vínculo real, construído dia após dia. Tiago não está sendo moldado, está sendo respeitado e está aqui hoje para dizer isso, se quiser. O juiz olhou para Tiago. Gostaria de falar, Tiago? O menino olhou para Ricardo, depois para o juiz. E então se levantou. Eu não gosto de tribunal. É sério demais. Mas eu queria dizer uma coisa. O juiz fez um gesto, permitindo. Eu não conhecia meu tio. Quando conheci, achei que ele só ia atrapalhar. A vida com a minha mãe era difícil, mas era nossa. E quando ela morreu, eu fiquei com medo de virar um peso para ele. Mas ele não fugiu. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele não tentou me mudar. Só ficou. Ajudou na cozinha, riu comigo, me deixou pintar o meu quarto de azul. Era a cor preferida da minha mãe. Ele me ensinou a fazer arroz sem deixar queimar. E quando eu fugi, ele me procurou por 3 dias sem chamar ninguém, só ele mesmo. Porque queria me achar com os próprios olhos. E achou. Tiago parou, os olhos marejados. Eu acho que isso é o que família faz. O juiz encarou o garoto por alguns segundos, depois olhou para Ricardo. Mais alguma coisa, senhor Alencar? Ricardo tentou responder. A voz não saiu. Seus olhos, pela primeira vez em público, estavam vermelhos. As lágrimas escaparam. Ele assentiu, sem conseguir dizer mais nada. O juiz ajeitou os papéis. Suspirou. O tribunal reconhece a relação afetiva e os cuidados prestados pelo senhor Ricardo Alencar. Diante dos elementos apresentados e do testemunho espontâneo do menor, concedo a guarda provisória, com vistas à definitiva após avaliação psicossocial complementar em 90 dias. Bateu o martelo. Próxima audiência encerrada. Ricardo abaixou a cabeça, as mãos no rosto. Chorou. Não pelo medo que sentia, mas pelo alívio que nunca soube precisar. Tiago, ao seu lado, não disse nada. Apenas encostou o ombro no dele. Era só o começo. Mas, pela primeira vez, o começo estava certo. Era fim de tarde, quando Tiago entrou na cozinha com um caderno nas mãos. A capa era encardida, as bordas amassadas e algumas páginas já soltas, como se tivessem sido folheadas mais vezes do que aguentavam. Ele colocou o caderno sobre a mesa de madeira e puxou uma cadeira sem dizer nada. Ricardo estava lavando louça, viu o movimento e se aproximou. "Isso é o quê?" perguntou, enxugando as mãos no pano de prato. Tiago empurrou o caderno devagar. Era da minha mãe. Achei numa caixa que veio do barraco. Ricardo se sentou ao lado, passou a mão pela capa como quem toca algo sagrado. Abriu a primeira página. Receitas para quando a alma estiver pequena. A caligrafia era inconfundível. Firme, levemente inclinada, com algumas letras maiúsculas desenhadas como se tivessem sido feitas por uma adolescente sonhadora. Era a letra de Helena. Ricardo engoliu seco. Havia receitas simples, arroz de leite com canela, pão de frigideira com queijo ralado, caldo de batata com cheiro verde. Mas não era só isso. Ao lado das medidas e ingredientes, havia bilhetes, frases soltas, pequenos poemas. Quando a vida não couber no peito, cozinhe. O vapor do caldo leva embora o que aperta. Não é preciso ter tudo, só saber o que fazer com o pouco. Ricardo passou as páginas devagar. A cada folha, uma mistura de saudade, surpresa e reverência. Eu lia com ela às vezes, disse Tiago. Ela me fazia escolher um prato e depois lia um dos poemas antes de dormir. Ela escrevia assim desde nova, murmurou Ricardo, perdido no passado. Mas nunca mostrou para ninguém, nem para mim. Tiago apontou uma frase na borda de uma página. Ensinar é cozinhar com palavras, e amar é alimentar sem esperar aplausos. Os dois ficaram em silêncio por longos minutos, até que Ricardo fechou o caderno com delicadeza.
Acho que a gente devia usar isso. Como? Vamos fazer algo maior na cozinha, uma roda, uma aula, um encontro, usar as receitas dela para ensinar. Não só a cozinhar, mas a viver. 2 semanas depois, o restaurante social estava mais cheio do que o habitual. Ricardo organizara uma série de oficinas abertas para jovens da comunidade. Chamou de Sabor com Propósito. A primeira aula foi sobre arroz com gosto de casa. Ele usou a receita de Helena, leu o bilhete em voz alta antes de começar e ensinou não só a técnica, mas a intenção. Cozinhar é mais do que alimentar, disse para uma turma de 12 adolescentes. É escutar o tempo da panela, é respeitar o fogo baixo, é perceber quando mexer e quando parar. Tiago observava de canto, encostado na parede, sorrindo com o canto dos lábios. Ele sabia que aquilo não era só uma aula, era Helena renascendo em cada colherada, em cada panela. As oficinas passaram a acontecer 2 vezes por semana. Logo, o boca a boca atraiu mais gente. Uma rádio comunitária quis fazer uma matéria. Uma escola técnica enviou uma carta oferecendo parceria. Mas nem tudo viria com flores. Numa manhã, Ricardo recebeu um e-mail anônimo, assunto: você não vai durar. Corpo da mensagem: o bairro pode te amar, mas a cidade ainda lembra quem você é. Anexo: uma planilha adulterada de um contrato antigo, algo do tempo em que Ricardo ainda dividia a sociedade das casas gastronômicas de luxo. Era um arquivo que poderia ser facilmente mal interpretado e usado contra ele. Ricardo sentiu o estômago virar. Ligou imediatamente para o advogado. Preciso saber se alguém tem acesso aos arquivos antigos da empresa. Um dos sócios antigos, respondeu o advogado. O Marcelo. Ele nunca aceitou bem sua saída. Está com raiva desde que você vendeu a parte dele por um valor abaixo do mercado. Ele tem material para prejudicar? Depende. Se distorcerem os números, sim. Mas você está limpo. Ricardo desligou e ficou em silêncio. Aquilo não era só ameaça, era um aviso. O passado estava batendo à porta, não pela culpa, mas pela inveja. Naquela noite, ele decidiu não contar a Tiago. Não queria misturar o caderno de Helena com os fantasmas do mundo corporativo. Mas sentou-se no quintal, sozinho, e leu o trecho final de uma das páginas. Não tenha medo de recomeçar quando te arrancarem o chão. É no chão batido que o pão cresce melhor. Ricardo fechou os olhos. Sabia que a cozinha era mais do que comida. Era abrigo, resistência, legado. E agora, mais do que nunca, ele teria que defendê-la. A notificação chegou numa terça-feira nublada por e-mail, sem alerta sonoro. Apenas uma linha discreta que, mesmo assim, explodiu como um trovão silencioso dentro de Ricardo. Intimação, investigação fiscal, Receita Federal do Brasil. Durante segundos ele encarou a tela como se fosse um erro, mas o remetente era legítimo. Havia um número de protocolo e o texto era direto. Uma denúncia anônima havia solicitado a reabertura dos documentos fiscais ligados a um contrato da época em que Ricardo ainda era sócio majoritário das redes de restaurantes de luxo. Ricardo não precisou pensar muito. Ele sabia de onde vinha o ataque. Marcelo. Não havia outro nome que lhe soasse tão possível. Desde a venda da sua parte no grupo, feita por um valor abaixo do esperado e com cláusulas de não competição rompidas silenciosamente, Marcelo alimentava um ressentimento evidente. E agora parecia pronto para colocar em prática sua vingança. Sutil, camuflada por formalidades, mas letal. Minutos depois, o telefone tocou. Ricardo, é melhor você vir até aqui, disse o contador com voz contida. Abriram tudo. Estão vasculhando os lançamentos antigos e os repasses das filiais. Isso tem fundamento? Você sempre manteve tudo limpo, mas uma denúncia bem manipulada pode gerar um estrago grande até provar o contrário. Ainda mais com sua mudança radical de vida. Vão desconfiar. Ricardo desligou sem responder. O peso do mundo voltou a pousar em seus ombros. Mas desta vez havia algo diferente.
Não era medo. Era um senso de injustiça que se misturava à indignação e à tristeza. Tudo o que ele construía com verdade agora podia ser questionado por gente que só conhecia o brilho, não o suor. Na manhã seguinte, as manchetes apareceram. Do sucesso à suspeita. Ex-chefe milionário agora vive como missionário da gastronomia social. Renúncia ou fuga. Receita investiga contratos de Ricardo Alencar. O nome dele virou tendência nos grupos de WhatsApp da elite paulistana. Alguns influenciadores repostaram ironias, memes, até montagens comparando o antes e depois. Um em blazer caro, outro de avental manchado. Os comentários seguiam a mesma linha. Sabia que era fachada. Agora quer pagar de bom moço? Não passa de mais um que caiu em desgraça. O telefone parou de tocar. Ninguém do antigo círculo de sócios se pronunciou. Nenhum parceiro de mídia se ofereceu para ouvir seu lado. O cancelamento era silencioso, cruel e impessoal. Ricardo cancelou a aula comunitária daquela noite. Não queria ver olhares desconfiados, nem expor os jovens a câmeras ou especulações. Sentou-se no quintal com um copo de café frio e observou Tiago jogando pedras em direção ao portão. "Estão falando de você", disse o menino sem virar o rosto. Ricardo assentiu. "Eu vi." Tiago ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar. "Você se arrepende?" Ricardo demorou para responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque ela merecia ser dita com o peso certo. Só de não ter feito isso antes. Tiago parou de jogar as pedras. Olhou para ele por um instante e disse: "Então continua." Simples assim. Como se dissesse, joga o próximo ingrediente na panela. Como se dissesse, fica firme. Na manhã seguinte, ao chegar ao restaurante, Ricardo se deparou com uma cena inesperada. Havia uma pequena multidão em frente à porta. Cerca de 20 pessoas, algumas com sacolas de verduras, outras com pão amanhecido, uma com um galão de água nas mãos. Estavam ali de pé, caladas, como quem guarda um lugar sagrado. "Viemos cozinhar com você", disse uma senhora de cabelos brancos. "Hoje é dia de sopão, não é?" Ricardo não conseguiu responder de imediato. A garganta travou, o peito ficou apertado. "É, sim", disse por fim. "Podem entrar." O restaurante comunitário encheu-se de vozes, cheiros e movimento. Nenhum repórter apareceu, nenhum colunista, mas os rostos ali eram os que importavam. Mães que deixaram panelas de arroz já adiantadas em casa, crianças com olhos curiosos, homens calejados que ofereceram os braços para carregar sacos de batata. Tiago chegou logo depois e, sem dizer nada, colocou o avental. Lavou as mãos, pegou a faca e começou a cortar cenouras. Ao fim do dia, serviram mais de 200 porções. A cozinha ficou exausta, mas viva. Ao limpar o salão, Ricardo encontrou no quadro de avisos um papel novo escrito à mão. "Aqui não se serve só comida, aqui se serve coragem." Ele reconheceu a caligrafia. Era de Ana, uma das jovens da oficina de 15 anos, que costumava dizer que só existia de verdade na aula de terça. Naquela noite, Ricardo foi até a despensa e pegou o caderno de Helena. Leu uma página aleatória. "O preço de fazer o certo nunca será barato, mas é o único que vale pagar." Sorriu, mesmo com os olhos molhados. O telefone voltou a tocar mais tarde, desta vez de um repórter de um portal pequeno de bairro. "Senhor Ricardo, gostaria de ouvir o seu lado da história." Ricardo pensou. Depois respondeu: "Passe aqui, mas venha com fome. A gente conversa melhor com um prato na mão." Era uma sexta-feira serena quando Ricardo decidiu que era a hora. O restaurante havia fechado mais cedo por conta da manutenção no encanamento e o silêncio da tarde criava a atmosfera perfeita para algo que ele vinha adiando há semanas. Tiago estava no quintal, sentado em um caixote virado ao contrário, girando a corrente da bicicleta que teimava em pular a marcha. Ricardo se aproximou com um envelope nas mãos. Sentou-se no chão, ao lado do garoto, sem dizer nada por alguns segundos.
O cheiro de óleo da bicicleta se misturava com o das folhas da árvore do quintal, recém-molhadas pela rega da manhã. Estava pensando, começou com a voz calma, em fazermos uma viagem. Tiago não ergueu os olhos, mas seus dedos pararam de girar a corrente. Que tipo de viagem? Ricardo mostrou o envelope. Dentro havia 2 bilhetes de ônibus, uma reserva de pousada modesta e uma fotografia antiga de Helena, ainda jovem, com os pés na água de um rio, rindo, descalça. Assim, para o mar, completou. Aquele lugar que sua mãe sempre sonhou te mostrar, lembra do que ela pediu? Tiago se levantou devagar, caminhou até o canto do quintal, encostou-se na parede e cruzou os braços. Não sei se quero ir. Por quê? O silêncio foi longo. Porque a voz saiu baixa. E se a gente for e tudo acabar? E se depois do mar a gente esquecer dela? Ricardo se aproximou sem pressa. Ficou ao lado sem invadir o espaço. Seu tom foi sereno, mas firme. Tiago, levar você ao mar não é deixar sua mãe para trás. É lembrar dela como ela merecia ser lembrada. Viva, sonhadora, livre. O garoto balançou a cabeça. Ela falava disso o tempo todo. Dizia que o mar era onde a gente entendia que a dor não era tudo, que ele colocava as coisas no lugar. Mas agora, se eu for, vai parecer que ela não está mais aqui, que está tudo bem. E não tá. Ricardo ficou em silêncio por um tempo. O céu começava a mudar de cor, tingido por tons quentes do fim do dia. Eu também tenho medo, confessou. Medo de sorrir e parecer que esqueci. Medo de seguir em frente e apagar o que ficou para trás. Mas descobri que lembrar com alegria não é traição. É respeito. É gratidão. Tiago esfregou os olhos, irritado por sentir que o choro queria escapar. E se eu esquecer a voz dela? Ricardo engoliu em seco. A pergunta era um punhal. Então a gente fala dela sempre. Cozinha com os cadernos dela, lê os bilhetes, ensina o que ela escreveu. E quando a gente olhar o mar, a gente lembra que foi ela que nos levou até lá. O garoto encarou o chão por um longo tempo. Depois, finalmente olhou para Ricardo. Vai ter água de coco? Ricardo sorriu. Vai ter tudo. Até pão de queijo, se quiser. Tiago deu um meio sorriso e voltou para a bicicleta. Então me dá uns dias. Preciso pensar. Ricardo assentiu. Deixou o envelope sobre a mesa do quintal e entrou. No quarto, abriu o armário e tirou de uma gaveta a carta de Helena. Leu novamente o trecho final. Se um dia vocês forem ao mar, não deixem que o silêncio entre vocês seja maior do que as ondas. O amor precisa ser dito, mesmo que doa. Fechou os olhos, respirou fundo e esperou. A estrada parecia interminável. As janelas do ônibus empoeirado emolduravam paisagens que mudavam devagar, do cinza da cidade à poeira amarela do interior, até começarem a surgir tons de verde mais vivo, pequenas fazendas, placas com nomes de praias que pareciam ter saído de um livro. Ricardo e Tiago não conversaram muito durante a viagem. O silêncio entre eles, no entanto, não era de desconexão, era de expectativa, quase reverência. Tiago estava com os fones no ouvido, mas o volume baixo deixava escapar a melodia suave de uma canção que ele ouvia repetidamente. Uma que sua mãe cantava de vez em quando, entre uma receita e outra. Ricardo olhava para a paisagem, mas com o pensamento dentro de si. A promessa feita a Helena finalmente ganharia forma. E ele sabia que nada mais seria o mesmo depois daquele encontro com o horizonte. A chegada foi ao fim da tarde. O mar apareceu de repente, após uma curva larga. Era uma mancha azul escura no fundo da estrada, oscilando como um ser vivo. Tiago endireitou-se no banco, inclinou o corpo para a janela e ficou mudo. Não havia som suficiente no mundo para competir com o que seus olhos viam. O mar, real, pulsante, enorme, vivo. Ao descerem do ônibus, Ricardo apontou para o caminho de areia. Vamos direto, ou quer deixar as mochilas? Tiago hesitou por 2 segundos. Depois, balançou a cabeça. Direto. Caminharam em silêncio. O cheiro de salmoura,
o vento forte, as gaivotas ao longe. Era tudo novo, mas estranhamente familiar, como se Helena os guiasse dali por diante. Chegando à faixa de areia, Tiago tirou os sapatos. Os pés afundaram na areia úmida e ele parou. O som das ondas parecia uma canção de ninar gigante, rítmica e infinita. Ele caminhou até a beira da água. Parou quando as primeiras ondas lamberam seus dedos. Ficou ali, parado, olhando. Ricardo, mais atrás, observava em silêncio. A imagem do menino de pé, frente ao oceano, com os olhos marejados e as mãos pendendo soltas ao lado do corpo, era um retrato que jamais se apagaria de sua memória. Não havia filtro, não havia pose, só verdade. Tiago ajoelhou-se, tocou a água com as duas mãos e fechou os olhos. Depois, se levantou devagar. Voltou até Ricardo e pegou o pequeno pacote que haviam preparado juntos. Um punhado de flores do quintal, algumas margaridas doadas por vizinhas e 2 rosas brancas. Ela merecia ver isso. Ela está vendo, respondeu Ricardo com a voz rouca. Foram juntos até um ponto onde o mar se aprofundava levemente. Tiago jogou as flores com cuidado. Algumas afundaram de imediato. Outras boiaram por instantes antes de desaparecerem. O menino olhou por longos segundos. Depois ergueu o olhar. Você acha que ela está bem? Ricardo assentiu. Acho que ela está livre. O vento aumentou e Tiago se encolheu, abraçando os próprios braços. Ricardo tirou o moletom e colocou sobre os ombros do garoto. Obrigado, disse Tiago num sussurro. Por quê? Por não desistir, por não fugir depois que ela partiu, por continuar. Ricardo sorriu com os olhos. A gente só para quando entende que o caminho é de volta. Mas agora a gente está indo para frente. Tiago olhou de novo para o mar. Os olhos brilhando, não de lágrimas, mas de admiração. Promete que vai ficar? Ricardo se abaixou para ficar na mesma altura do menino. Pousou a mão no ombro dele. Eu prometo, a partir de agora, somos só nós. Não importa onde, nem como. É você e eu, por ela e por nós. A maré começou a subir, cobrindo lentamente as pegadas deixadas na areia. Eles voltaram devagar para a pousada. No caminho, Tiago catou uma concha, guardou no bolso e disse: amanhã quero voltar aqui. Quero sentar e desenhar isso, para não esquecer. Ricardo assentiu. O silêncio que se seguiu era leve, e pela primeira vez, em muito tempo, não doía. O retorno para casa foi silencioso, mas leve. Algo havia mudado no ar entre eles. As palavras não precisavam mais preencher o espaço. Bastava a presença, a respiração ritmada, o som do motor do ônibus vibrando como pano de fundo para uma história que, enfim, encontrava paz. Tiago recostava-se na janela com a cabeça apoiada na mochila. Dormiu boa parte do caminho, e quando acordou, ainda com o rosto meio amassado, olhou para Ricardo e perguntou: a gente vai continuar morando lá? Ricardo ergueu os olhos do livro que tentava ler, surpreso. No sobrado? É, com o quintal e a árvore que solta as folhas amarelas. Ricardo sorriu. Só se você quiser. Tiago virou de lado no banco, ajeitando-se melhor. Quero. A resposta veio simples, direta, e não precisou de mais nada. Ali estava a confirmação de que aquela casa, por mais modesta que fosse, já era lar. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Ricardo o matriculou numa escola pública próxima, conversou com a diretora, entregou os documentos da guarda provisória. Tiago, acostumado a ausências e deslocamentos, estranhou no começo o ritmo fixo de acordar cedo, organizar o uniforme, separar lanche. Mas aos poucos criou uma nova rotina. E o mais importante, uma rotina com alguém ao lado. Passavam as noites no quintal, conversando sobre as aulas, sobre receitas, sobre coisas pequenas. Tiago desenvolveu o hábito de anotar frases no caderno de Helena, entre as páginas de receitas. Ricardo lia algumas delas escondido, emocionado com a forma como o garoto transformava dor
em poesia. Num domingo de sol, saíram para caminhar pela feira da rua de baixo. Tiago pediu para levar a sacola. Escolheu as batatas, negociou com o feirante, pegou o troco certo. "Tá virando um mestre da feira", comentou Ricardo. Tiago deu de ombros, mas sorriu de canto. Mais tarde, enquanto cortavam legumes juntos na cozinha, Tiago largou a faca por um instante e disse, como quem comenta o tempo: "Pai, passa o sal?" Ricardo parou. O gesto foi involuntário. O coração apertou. Tiago percebeu e olhou de lado, como quem testava o peso da palavra no ar. "Se não quiser, eu posso voltar a chamar de Ricardo." Ricardo caminhou até ele, abaixou-se um pouco para ficar na mesma altura e respondeu: "Pai é quem fica, quem cuida, quem aprende junto. E se você me escolheu, então é o nome mais bonito que eu já tive." Tiago assentiu. Voltou a cortar as batatas. E não voltou atrás. A partir daquele dia, o pai apareceu naturalmente em meio aos diálogos simples. No bilhete grudado na geladeira: "Pai, comprei suco." No aviso na porta: "Pai, fui jogar bola. Volto às 17 horas." E mais profundamente, nas orações antes de dormir: "Obrigado por esse dia, por mim e pelo meu pai." No fim do mês, voltaram ao litoral. Não para fugir, mas para cumprir o último gesto. Ricardo havia sugerido algo simbólico. Um modo de encerrar o ciclo com Helena, não como uma despedida, mas como uma consagração da nova vida que começavam juntos. Tiago aceitou. Na mochila, levaram o envelope lacrado com o pingente de Helena. O pequeno H de prata, gasto pelo tempo, mas ainda brilhante. Era o mesmo que Tiago usava no pescoço quando Ricardo o conheceu, sujo e esfomeado, invadindo o restaurante. Na mesma faixa de areia onde jogaram flores semanas antes, cavaram um pequeno buraco. Ricardo o fez com as mãos. Tiago observava, segurando o envelope. "Ela dizia que o mar levava a dor, mas devolvia a memória", murmurou o menino. "Então aqui é o lugar certo", respondeu Ricardo. Tiago colocou o envelope na cova. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse: "Obrigado, mãe, por tudo, por não desistir, por me ensinar a ser forte sem virar pedra." Ricardo cobriu o buraco com areia e com um graveto escreveu ao lado: "Aqui começou o depois." Sentaram-se na areia até o pôr do sol. Tiago encostou a cabeça no ombro de Ricardo. "Agora é só a gente, né? Só a gente. Tá bom assim." E naquele momento estava mesmo. Era um domingo de céu limpo, desses em que o vento sopra com calma e parece ter memória. Ricardo e Tiago acordaram cedo, tomaram café em silêncio e saíram a pé. Não era um dia comum, embora eles não o chamassem de especial. Era só o dia certo. Levaram flores simples, margaridas brancas, as preferidas de Helena. E o caderno. Aquele caderno. O mesmo que resistiu à miséria, às mudanças de endereço, ao tempo e à dor. Estava inteiro, ainda que amassado, cheio de vida entre as páginas. O cemitério era modesto, mas bem cuidado. A grama recém-cortada espalhava um cheiro fresco, e os cravos coloridos dos túmulos vizinhos criavam um contraste quase alegre com o silêncio do lugar. Tiago caminhava à frente. Sabia exatamente onde era. Não precisava de guia. Pararam diante da lápide simples, de pedra fosca. Helena Alencar, mãe, irmã, raiz. Ricardo colocou as flores. Tiago sentou-se no chão, cruzou as pernas e abriu o caderno com a delicadeza de quem manuseia um relicário. Procurou por uma página específica, marcada com uma folha seca guardada ali desde a última estação. "Achei", disse com um meio sorriso. Respirou fundo. Leu em voz alta. "Às vezes, a família nasce do arrependimento, mas floresce no perdão." Silêncio. A frase ecoou mais forte do que qualquer discurso. Não era um fechamento, era um plantio, uma semente deixada por Helena, e que agora, enfim, havia florescido. Ricardo sentou-se ao lado do menino. Ficaram ali, os dois, sem pressa.
Lembraram-se de histórias, receitas, risadas esquecidas. Falaram de Helena com leveza, como se ela estivesse ouvindo, porque talvez de algum modo estivesse mesmo. Antes de se levantarem, Tiago pegou uma pequena concha do bolso, a mesma que recolhera na praia semanas atrás, e a deixou aos pés da lápide, para ela ouvir o mar, explicou. Ricardo apertou os olhos, tentando conter a emoção, mas não conseguiu. As lágrimas vieram sem cerimônia. Tiago segurou sua mão, e pela primeira vez ele não enxugou o rosto, deixou chorar. O caminho de volta foi silencioso, mas confortável. No fim da trilha de areia, a praia se abria como um campo de luz e som. As ondas estavam mansas, o céu limpo, o horizonte estendido como um abraço. Tiago parou, tirou os chinelos e olhou para o mar. "A gente volta aqui todo ano?" perguntou. "Todo ano", respondeu Ricardo. "No mesmo dia. E quando eu crescer, aí é você que me traz." Tiago sorriu. Depois estendeu a mão. Ricardo assegurou. Juntos caminharam pela faixa de areia, passos lentos, pegadas lado a lado. Ao fundo, o mar brilhava, um azul calmo, sem fim, como a promessa de que o amor, quando verdadeiro, não se perde, se transforma. No alto do céu, uma gaivota desenhou um círculo e desapareceu no horizonte, e eles seguiram. Mãos dadas, corações alinhados, sem necessidade de palavras. Porque Helena, de algum modo, estava em cada passo. E aquela história, feita de dor, encontros e reconstrução, terminava ali, ou talvez apenas começasse. E então, o que achou dessa história emocionante? Compartilha com a gente nos comentários. Vamos adorar saber o que você sentiu. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.